Boa noite. O Canal Livre está no ar e no programa desta noite nós recebemos o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Nós vamos falar hoje sobre o projeto em discussão no Congresso Nacional, que vai definir como será a distribuição dos royalties do petróleo daqui para frente entre União, Estados e municípios. Na pauta também a condição econômica do Espírito Santo, com seus antigos e novos desafios. E para entrevistar o governador Renato Casagrande, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Bom, o Senado adiou mais uma vez a votação da partilha dos royalties do petróleo, um bolo de quase 30 bilhões de reais. Deputados e senadores da oposição e da base aliada decidiram adiar a votação do projeto que altera a divisão dos royalties do petróleo brasileiro. O tema é polêmico e está contrapondo cidades e estados produtores aos outros que não produzem petróleo, mas reivindicam o direito aos recursos. Todos têm que receber porque a Constituição assim diz, é propriedade da União, é propriedade do povo brasileiro. Os royalties são uma espécie de compensação financeira que as empresas exploradoras de petróleo pagam à União, estados e municípios. No ano que vem serão distribuídos 28 bilhões de reais, mas pela lei atual, só 870 cidades e 16 governos estaduais recebem. Em dezembro do ano passado, o Congresso aprovou a divisão dos recursos com todos os estados e municípios do país. Os produtores reclamaram e o presidente Lula vetou a proposta. Agora o Congresso está em busca de uma solução negociada para o impasse. A ideia é colocar em votação até o próximo dia 19 o projeto de lei do senador Wellington Dias, do PT do Piauí, que prevê a distribuição das receitas do petróleo da seguinte forma. Dos 28 bilhões de reais previstos para 2012, 8 bilhões e 800 milhões de reais ficariam com a União. 10 bilhões e 800 milhões com os estados e municípios produtores e 8 bilhões e 400 milhões de reais com os estados e cidades não produtores. É praticamente impossível ter um consenso, mas eu acho que é possível também ter uma proposta, não é, que tenha responsabilidade. A presidente Dilma Rousseff pretende ouvir governadores e prefeitos sobre o assunto, mas o líder do governo no Senado já adiantou que a União não pretende abrir mão dos 8 bilhões de reais a que tem direito. A posição da União já está repassada aos relatores, a União já abriu aquilo que pretendia abrir. Governador Casagrande, obrigado pela sua presença aqui no Canal Livre para o trato de um assunto assim tão abrasivo, né? Obrigado, tão tempestivo também. Agora, o senhor acredita que esse novo calendário lá no Congresso dos Royalties será realmente praticado ou seria até conveniente ficar mais uma vez adiado? Não, ficar adiado mais uma vez pode ser que seja uma situação que aconteça. Mas o que nós queremos e que eu estou trabalhando e o que desejo é um entendimento. Porque se nós não fecharmos um entendimento, se não tiver uma proposta equilibrada, que possa atender e preservar as finanças do Estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro em especial, nós vamos ter que ir ao Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos votando é a concessão, são todos os contratos de concessão. Vocês verificam que já deu uma volta, né, sobre os nossos interesses. O que era discutido lá no início, na hora que se discutiu a regulamentação do petróleo do pré-sal, é que nós estávamos discutindo a partilha dos royalties do pré-sal. Só do pré-sal. Só do pré-sal. Agora, esse projeto está congelado na Câmara, que vai ser discutido no futuro, e estamos discutindo a partilha dos contratos no regime de concessão, em vigor. Contratos que já foram assinados em vigência. Isso dá para o Espírito Santo e para o Rio de Janeiro uma arrecadação anual. O Espírito Santo vai arrecadar este ano de 2011 em torno de 1 bilhão e 500, governo e municípios. 850 milhões governo, 650 milhões, 650 milhões municípios. Alterar essa arrecadação do Espírito Santo, dizer que no ano que vem nós vamos passar a arrecadar 300 milhões, 400 milhões ou 200 milhões, metade, é alterar completamente o planejamento que nós temos e os compromissos que nós temos. Então, assim, queremos um entendimento,
mas queremos que esse entendimento seja feito com base no equilíbrio. Eu não quero avançar sobre as receitas de ninguém. Concordo que nós temos uma riqueza enorme aí, que é o petróleo atual da concessão e o petróleo futuro. Pode ter uma distribuição mais igualitária. O presidente Lula já coordenou o entendimento lá atrás. Já tem uma proposta tramitando lá na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 8051. Mas não podem querer avançar sobre as nossas receitas, porque nós demoramos muito tempo para nos organizarmos no Estado do Espírito Santo. Na Constituição de 88, foi decidido que a cobrança do ICMS do petróleo seria no destino, porque os estados produtores e os municípios produtores já tinham royalties de petróleo. Então, houve lá atrás uma decisão para que houvesse uma compensação aos estados e municípios não produtores. Querer agora, está em vigência. Petróleo produzido no Espírito Santo, a gasolina vendida lá no Acre, recebe o ICMS lá no Acre. Então, assim, tudo bem, vamos fazer uma nova distribuição para o futuro? Vamos. Mas, aí mas não pode querer desorganizar o Estado do Espírito Santo. Governador, mas não pode ser uma avaliação pontual, tem que ser um processo histórico. Mas para o telespectador entender, nós temos dois projetos. Um que é o do Ibsen Pinheiro, que foi aprovado pela Câmara e vetado pelo presidente. Este veto pode entrar em votação a qualquer momento. Dia 26 está marcado. Isso. Se o veto for derrubado, o que vocês vão fazer? Como é que fica o Estado do Espírito Santo, por exemplo? Parece que vocês perdem 1 bilhão e 200 milhões. Se nós tivermos uma votação do veto, nós deixamos de arrecadar 1 bilhão e 200, Estado e municípios. Pois então, e aí o que o senhor nós faz? arrecadamos 1 bilhão e 500, vamos arrecadar 300 milhões, uma parte para o Estado e uma parte para os municípios. Nós vamos ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa proposta... Os senhores não vão aguardar a votação do projeto do senador piauiense antes, não? De ir ao Supremo. Qual é o cronograma, Antônio e Mitre? Assim, dia 19 votar no Senado, na outra semana votar na Câmara, antes de chegar o dia 26, que é a data da votação do veto. Tá? Se votarmos, e se votarem uma proposta, que é uma proposta desequilibrada, assim, a proposta de distribuição de acordo com o FPE e FPM é uma proposta desequilibrada. Desorganiza o Espírito Santo, desorganiza o Rio de Janeiro. Então nós vamos ter que ir ao Supremo. O veto está previsto para ser votado depois do projeto do Hélio. É isso. O projeto do Hélio, nós acabamos de ver aí, prevê para os estados produtores e municípios 11 bilhões, 10 bilhões e 800. Eu até tinha lido que era 12, mas parece que é 10 e pouco. Isto é razoável? Dá para conversar em torno disso ou não? Isso desorganiza o Rio e prejudica muito o Espírito Santo. Mas então o que está na mesa nesse momento é horrível. Então o que está na mesa nesse momento é horrível. Hoje colocado na proposta que foi apresentada agora por vocês na televisão e que não creio que seja essa a proposta do Vital do Rego, o senador Vital do Rego e o senador Wellington Dias. Eu acho que eles estão construindo uma proposta mais equilibrada, tá certo? Mais equilibrada, porque essa proposta apresentada é a proposta que não nos interessa, porque só o Rio de Janeiro hoje 2011, só o Rio de Janeiro arrecada praticamente esse montante. 11 bilhões? Praticamente 11 bilhões, de 10 a 11 bilhões. Só o Rio de Janeiro, Estado e municípios. Então, assim, essa proposta é uma proposta que precisa ser ajustada. Eu concordo, o Espírito Santo entende que pode dar uma certa contribuição, mesmo naquilo que já é contratado. Podemos fazer um entendimento, se já ficar negociado aquilo que está hoje sendo explorado e também negociado já o futuro. Não adianta a gente estabelecer uma negociação agora nos contratos já firmados da concessão e depois ter uma outra negociação que a gente não sabe qual é para o contrato do pré-sal. Então nós temos que colocar na mesa todas as propostas. Eu tenho falado com o ministro Guido Mantega, tenho falado com a ministra Ideli, são os dois ministros que estão à frente dessa negociação, de que o Espírito Santo quer uma negociação. Nós só não queremos que haja um prejuízo ao nosso Estado. Nós demoramos muito tempo para nos organizarmos no Estado do Espírito Santo. Nós não podemos agora, por uma decisão nacional, desorganizarmos as finanças do Estado do Espírito Santo. O senhor acha que o governo está, de fato, negociando como devia? Não. O governo pode... Está fingindo que está negociando? Não é fingindo, ele entrou no debate. Entrar no debate e liderar uma negociação são coisas diferentes. Tá certo? O governo, nós pedimos o governo entrou na discussão, entrou no debate. Tá? Mas o governo foi até 1,8 bilhões de contribuição. Os estados não produtores ficaram focados no 8 bilhões. Então, uma negociação exige uma contribuição de todo mundo. Para ter negociação, tem que ter flexibilidade,
de todas as partes, né? Então tem que flexibilizar. Então a União pode, porque a União é que vai ganhar mais com o regime de partilha, com o modelo de partilha. Então a União pode chegar um pouco mais, os estados não produtores podem dar uma contribuição reduzindo as suas expectativas e nós, estados produtores e municípios produtores, temos que dar também a nossa contribuição. Então eu acredito que é possível fecharmos um entendimento com relação ao tema. Como é que você fecha um entendimento? Quando tem liderança. Se formos numa mesa, né, sem ter alguém que lidere, você não consegue fechar o entendimento. Quem tem legitimidade, quem tem autoridade, quem tem capacidade de fechar esse entendimento é o governo federal. O senhor tem negociado com quem? O senhor tem falado com a ministra Ideli? Ministro Ideli e ministro Guido. São os dois que estão participando mais ativamente desse processo. Então o governo entrou na negociação, mas o governo precisa liderar essa negociação. Tem que ter método. E eu falei isso para os ministros do governo federal, é importante que assuma, porque o não fechamento, né, de um entendimento, se nós tivermos uma votação e o Espírito Santo e Rio de Janeiro nós sairmos perdendo, né, o que vai acontecer? Assim? Um ambiente de congresso de derrotados e de vitoriosos é um ambiente ruim. É ruim porque na política nem todo mundo é derrotado para sempre e nem todo mundo é vitorioso para sempre. Então, e o governo federal e o Congresso, nós precisamos de ambiente de harmonia para que a gente vote outras matérias. Tem reforma tributária, tem código de mineração, tem diversos temas de interesse da federação que estão colocados hoje e que precisam de um ambiente político mais harmônico. Aliás, o senhor falou em reforma tributária, a questão federativa está aí no meio, e o fundo de participação dos estados é outro também problema, porque ali os estados estão perdendo também. É isso. Nos últimos anos, os estados perderam bastante. Vai ter que discutir fundo de participação dos estados e dos municípios. Hoje, o critério do fundo dos estados e dos municípios é um critério que tem a nossa concordância, atende mais aos estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Nós não queremos mudar isso, acho que isso é um critério justo, tá certo? Nós temos que preservar que as conquistas que tiveram, né, no passado, para que a gente possa ter um equilíbrio no desenvolvimento do país. Agora, só não podemos, de fato, aceitar que uma medida tomada desorganize a máquina pública do Estado, dos municípios, de dois estados, de municípios de dois estados. Isso é inaceitável para nós. Vamos continuar com o ambiente de entendimento, mas essa é uma posição que a gente tem que defender, mesmo se a gente tiver que ir para a justiça. Se tivermos que ir para a justiça, é a morte ou é o fracasso da política. Da negociação. Da negociação. Fracassou a política, então fracassou a política, vamos para a justiça. Vamos ao Supremo. Mas não é o melhor, porque na justiça todos nós poderemos perder. Na justiça, a gente não sabe em quanto tempo o Supremo toma uma decisão. Começa por aí. A primeira coisa é assim, em quanto tempo Sem toma uma entrar decisão. no mérito, começa por aí. Depois, enquanto ele não toma uma decisão, o que vai estar vigindo? Porque a emenda do Pedro Simão e do Ibsen diz que tem uma compensação. Como é que será essa compensação? Assim, vai tirar 1,2 bilhão do Espírito Santo e vai compensar como no outro dia? Tá? Então tem uma dúvida e tem um vácuo. Segundo, o Supremo pode tomar uma decisão de preservar os critérios do jeito que são hoje, porque o artigo 20 da Constituição diz isso, tá? E todos os outros estados saírem perdendo. O Supremo pode tomar uma decisão contra nós, que é ruim. O Supremo pode tomar uma decisão para travar o processo, que é péssimo para o governo federal, que quer fazer os contratos de partilha. Então, ir ao Supremo pode ser uma alternativa? Pode. É um enigma. Mas não é uma alternativa, é a única saída que nos restará se a gente não fechar o entendimento. O Espírito Santo quer o entendimento. Né? Por exclusão. Governador, vamos ver a coisa por um outro lado. Os estados não produtores também dão enormes contribuições que são retirados do seu território. Por exemplo, Minas Gerais, desde os anos 1700, que entrega para a União ouro, minerais, ferro, em quantidades assombrosas, inclusive atualmente, e não recebe absolutamente nenhum royalty por essas riquezas. Então, se esse royalty do petróleo, na verdade, não configura uma deformação que favorece, sobretudo, a 3 estados, o Rio de Janeiro,
o Espírito Santo e São Paulo? São Paulo ainda não, porque São Paulo ainda não produz petróleo. Produzirá muito petróleo na área do pré-sal, mas ainda não produz. A mineração paga royalties. Existe uma contribuição financeira. Mas é muito insuficiente. Paga um imposto sobre exportação. Não, paga também royalties de mineração. Mas tem uma reivindicação em Minas para aumentar isso. Muito pequena. É pequena. É muito pequena. Também o novo formato está em gestação. Mas o novo formato, o novo código de mineração está em gestação. Exatamente. Eu estive dia 21 de abril numa solenidade lá em Ouro Preto. A presidente Dilma esteve com o governador Anastasia, com diversas lideranças de Minas Gerais. A pauta principal desse, a presidente Dilma anunciou o encaminhamento do novo Código de Mineração. E o senador Aécio também anunciou isso. O senador Aécio apresentou uma proposta para aumentar agora a tributação sobre mineração, de royalties de mineração. No Pará também tem o mesmo direito. Mesmo direito. Depois então, de 400 anos de injustiças. Tem um Código de Mineração sendo gestado ou pronto para ser encaminhado ao Congresso, que interessa muito aos estados que têm mina, né, que tem minério. Isso tem todo o nosso respeito. Tem todo o nosso respeito. Mas eu compreendo assim, que a riqueza do petróleo não é a riqueza só da União e dos estados e municípios produtores. Acho que a riqueza do petróleo é do Brasil todo. O novo formato do pré-sal... Como a Constituição prevê, aliás. O novo formato do pré-sal aponta nessa direção. A nova proposta do presidente Lula aponta nessa direção. O município não produtor saiu de 8% e foi para 22%. O estado não produtor saiu de 8% e foi para 22%. Tá? Então, tenho já uma compreensão sobre isso. O que nós não podemos aceitar, senhor Antônio, é que nós não temos condições de ter o nosso Estado desorganizado por decisão que tenha uma vigência para trás, desorganizando as nossas finanças, alterando o futuro e as perspectivas e a expectativa dos capixabas. São direitos que hoje já adquiridos. Direito adquirido. E isso... o senhor acha que seria uma tese válida na atuação que esses estados farão junto ao Supremo, pedindo a garantia de direito adquirido? Nós temos 3 argumentos fortes. Um primeiro argumento é o equilíbrio federativo. A Constituição preza e defende o equilíbrio federativo. Nenhuma decisão pode ser tomada para desorganizar um ou 2 estados do país. Tá? Segunda é o argumento constitucional. O artigo 20 diz que os estados produtores terão um tratamento diferenciado e favorecido para fazer uma compensação. É uma compensação, é uma indenização pela alteração do ambiente, pela necessidade de investimento em infraestrutura na área social. É uma compensação. Terceiro é a ilegalidade, romper contratos já firmados. Então, essas três argumentações... Essa compensação prevista na Constituição é contemplada no projeto que foi vetado. Ela é contemplada no projeto, ela é contemplada no projeto de uma compensação que nós não sabemos, uma compensação como a da Lei Candir. Tem que ser negociada também. Uma compensação como a da Lei Candir, né, não poderia que é uma compensação que é 20% daquilo que nós perdemos em termos de receita com produtos exportados, né, é um problema. Primários e semi-elaborados. Né? Então, que compensação é essa? Nós não temos problema, assim, não tem problema nenhum. Agora, se o governo federal não tomar cuidado, a compensação que está dita na emenda do IBSEM vai ficar com valor muito superior a qualquer contribuição que ele entre agora num processo de discussão, construindo uma proposta negociada. O Espírito Santo negocia também com o governo, de maneira insistente, um novo acordo sobre pagamento da dívida, é verdade? Nós, primeiro, antes de falar sobre isso, com a sua permissão, a permissão de vocês, é o seguinte: o Espírito Santo é o estado que está num crescente de produção de petróleo. Nós, há 3 anos atrás, produzimos 100 mil barris de petróleo por dia, hoje estamos produzindo 370 mil barris de petróleo por dia. Qualquer medida que tenha linha de corte 2010, 2009, nos prejudica muito, muito mais do que Rio de Janeiro. Então, assim, nós estamos preocupados porque nós estamos num processo crescente de produção de petróleo, qualquer medida nos atinge muito, tá certo? Mas nós temos outros assuntos para a gente discutir com o governo federal. Onde caberia, talvez, uma negociação de compensações. Olha, o Espírito Santo é um estado que cresceu em 2010, por exemplo, 12,5% do seu PIB. Comparado com o Brasil cresceu 7,5%. Em que setores?
Setor de petróleo e gás, petróleo e gás, gás. siderurgia, no ano passado cresceu um pouco, metal mecânica, setor da agricultura cresceu, a cafeicultura cresceu, e o agronegócio. Então, nós temos um crescimento superior ao Brasil há muito tempo. Mas agora, sim, nós estamos com um Estado que está organizado. Nós temos dois debates que acontecem no Congresso Nacional que pode nos atingir muito. Uma é essa que nós nós estamos discutindo, que é royalties de petróleo. Outro assunto assim, que pode nos atingir muito, Geomir, é o debate da reforma tributária. Porque na década de 60, o governo federal tomou a decisão de eliminar a lavoura de café. A economia dos capixabas vivia pendurada nos ramos dos cafezais. Eliminamos a lavoura do café. Aí, início da década de 70, articulou-se uma engenharia de incentivo ao comércio internacional, que todo produto que entrasse pelo Espírito Santo, ele recolheria o ICMS, 25% iria para os municípios, como é a legislação, e 75%, uma parte pequena, ficaria com o Estado, e outra parte voltaria em termos de financiamento subsidiado ao setor empresarial. Agora, de lá, início da década de 70 até agora, já são mais de 40 anos, esse fundo vai arrecadar em 2011 2 bilhões e 500 milhões de reais. No Espírito Santo? No Espírito Santo. A gente importa pelo Espírito Santo, boa parte dos produtos vem aqui para São Paulo. O governo quer reduzir de 12% para 2% ou para 4%. Isso retira dos municípios diretamente, porque nós arrecadamos a parte do município e não renunciamos ao tributo, de 20% a 40% da receita dos municípios. Então, o Espírito Santo hoje é o estado mais globalizado do Brasil. 50% do produto interno bruto do Espírito Santo está vinculado ao comércio internacional. Então, dois assuntos que estão... Metade da nossa economia. Dois temas, lógico que quem importa, exporta, não é só importação. Nossa exportação é maior do que a nossa importação, mas é um estado aberto. Então, dois temas são fundamentais, que estão em debate, que a gente precisa chamar a atenção do Brasil. Esse debate está dentro do contexto da reforma? Não, dentro do contexto da reforma tributária ou específico? Dentro do contexto da reforma tributária. Mas o contexto então está parado. Não está parado, porque o contexto da reforma tributária, o governo vai fazer por etapas. E fazendo por etapas, o governo vai primeiro fazer uma alteração da alíquota de ICMS. Ele pode fazer por resolução no Senado. Então, eu já conversei com a presidente Dilma, que foi muito atenciosa com o Espírito Santo, dizendo que vai ver compensações, analisar compensações. Já conversei com o ministro Guido Mantega sobre o assunto. Mas, assim, eu tenho que alertar a população brasileira e aos capixabas, aos formadores de opinião, que esses dois temas desorganizam o Espírito Santo. É verdade. Mas a outra questão levantada pelo Teles aqui é da dívida. A dívida do Estado, que não é só do Espírito Santo. Tem uma grande reivindicação aí nacional. Eu tratei menos dela porque ela é menos importante para nós. Assim. Por quê? Porque, não que o assunto não seja importante, mas nós temos um vínculo de 6,7% da nossa receita vinculada com pagamento de dívida. Então, nós estamos 6,7%. Então, o nosso percentual de comprometimento é menor do que outros estados. Mas o indexador da dívida hoje do Estado, assim, é aquele antigo financiamento do sistema financeiro de habitação. Aumenta o estoque. Você paga e aumenta o estoque. Paga e nunca chega ao fim. Então tem que mudar o indexador, tem que estabelecer um percentual máximo de pagamento. Isso é uma medida importante para o governo federal tomar. E que é uma reivindicação antiga que já foi colocada há muito tempo e que não anda. Tem uma resistência enorme a isso. É o jura do governo federal. Isso. Não é deste governo, não. É dos governos que não querem fazer uma discussão adequada sobre o tema. Mas olha que o Espírito Santo teve privilégios significativos no momento em que o governo federal investiu fortemente no aparelhamento do Porto de Vitória, que hoje, como o senhor mesmo está dizendo, consegue chegar a 50% do valor da sua arrecadação. As operações dentro do Nosso Porto de Vitória é como se nós estivéssemos no final da década de 60, é o mesmo porto. Sim. Não alterou em nada. Mas o que houve investimento lá foi iniciativa privada, da Vale do Rio Doce, da Samarco Mineração. Naquela época era... Não, estou falando mais recentemente. Mais recentemente, sim. Nós temos muitos anos que nós não recebemos investimento em infraestrutura no Estado do Espírito Santo. Se o senhor for lá no Estado do Espírito Santo, eu acho que aqui quem foi mais recentemente deve ter sido o Geomir, o aeroporto nosso, que esse ano chegará a 3 milhões de passageiros.
tem capacidade agora, feitas as ampliações, capacidade para movimentar 1.500.000 passageiros. É o pior aeroporto do Brasil, infelizmente. Mas lá teve um problema com o TCU, né? Que parece que problema, pararam as obras porque havia irregularidade, o que também é um absurdo, porque podia punir e prender todos os culpados e a obra podia continuar. O tema que o Antônio Terra levanta é um tema importante para nós. Assim. Não há condição, o governo quer acabar com os incentivos dos estados, mas acabar com os incentivos, tratar todos iguais, quando nós somos desiguais. Nós temos 2 BR movimentadíssimas do federal, do governo federal, BR-101, péssimo estado, BR-101, BR-262. Não estão nem em péssimo estado, mas só que é uma roleta russa, a quantidade de gente que morre. Né? Então, agora nós estamos começando a girar a roda em torno desses investimentos da BR-101 numa concessão. Vai ser dia 17 de novembro, uma concessão da BR-101. A duplicação. Com a duplicação. A BR-262 também, que liga o centro do Brasil. Agora a gente espera que vá para a licitação para ter um investimento na ampliação da capacidade. Mas o nosso porto agora, graças às articulações, à atenção da presidente, nós tivemos uma ordem de serviço agora de ampliação do cais. E nós temos necessidade desse investimento em infraestrutura. Nossa infraestrutura, mas o Brasil a nossa inteiro, infraestrutura desse século é a infraestrutura ainda de alguns anos antes de terminar o século passado. Agora, é preciso lembrar e colocar no contexto geral do país. O problema da infraestrutura é um problema nacional, é um desafio nacional. Mas nós, assim, veja a situação do Espírito Santo. Nós estamos numa região sudeste, cercado por 3 países, que é Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Não são estados, são países. São países, né? Pela dimensão da economia. São Paulo é uma Argentina, né? São Paulo Argentina. É gigantesco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós ali não temos... O senhor acha que isso sombreou o Espírito Santo. Isso sombreou o Espírito Santo. Veja os investimentos que tem no Rio, em Minas e em São Paulo. Isso sombreou o Espírito Santo. O Espírito Santo está sombreado. Por isso que nós estamos tratando mais ou menos, né, governador? Vocês estão crescendo a 12,5% ao ano, quase o dobro do crescimento do Brasil. Mas é pela nossa posição geográfica. Imagina se saísse da sombra, então. E agora começa a movimentar, O governo federal começa a movimentar. Mas nós crescemos nesse tempo sem alterar em nada a nossa infraestrutura. Não alterar em nada. O governo estadual estava desorganizado, agora que se organizou nesses últimos anos, e o governo federal agora é que começa a fazer investimento em infraestrutura. Fez investimento em outras áreas, mas em infraestrutura agora é que começa o resultado daqui a alguns anos. Muito bem, governador, nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. A gente volta dentro de instantes com o governador Renato Casagrande do Espírito Santo. Voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Mas antes de seguir com a entrevista, vamos ver como anda a economia do Estado do Espírito Santo e também seus velhos e novos desafios. Panela de barro, moqueca capixaba, tambores de Congo. O Espírito Santo da cultura também tem uma economia forte e bem diversificada. Petróleo e gás, siderurgia, celulose, além do agronegócio, com destaque para o café e a fruticultura. O crescimento do Espírito Santo tem atingido patamares acima da média nacional. Só no primeiro semestre deste ano, a expansão da indústria capixaba foi de 9,67%. O maior produtor nacional de placas de aço e maior produtor e exportador de mármore e granito do país cresce apesar da crise internacional. O petróleo garante e fortalece a estabilidade. O Espírito Santo é o segundo maior produtor e deverá chegar a 500 mil barris de petróleo por dia em 2013. Cerca de 15% do valor das exportações e importações do país passam por aqui, pelos portos capixabas. E os nossos portos movimentam aproximadamente 45% do PIB estadual. Mas o crescimento econômico traz também desafios. O Espírito Santo só não possui ainda um aeroporto condizente com o seu desenvolvimento. Outro antigo problema é a segurança pública, que não consegue conter a onda de assassinatos no estado.
Na saúde, os hospitais continuam superlotados. Apesar disso, o Espírito Santo, que registra a terceira menor taxa de pobreza do Brasil, é considerado um bom lugar para se investir e para se viver. Tem praias lindas e agora com essa onda aí do petróleo vai melhorar muito, né? Bom, governador, petróleo, gás natural, siderurgia, Porto respondendo por 15% do comércio exterior do país, quase metade do PIB do estado. A indústria celulose, que está aí numa rampa de lançamento em relação ao mundo todo, a partir do nosso trópico quente e úmido. Também o turismo, e o governador está reclamando do quê? Com o PIB acima de 10. Não, estamos reclamando porque nós temos gargalos, né? Quando a gente reclama primeiro das ameaças que nós estamos discutindo aqui, porque as ameaças podem nos desorganizar. A administração pública desorganizada é sinônimo de má distribuição dos recursos, né? Se o Estado está enriquecendo, a gente precisa, se o Estado está crescendo mais, nós temos um débito com a sociedade. Nós vimos aqui na reportagem, assim, nós temos problema na segurança pública, temos problema na saúde, nós temos um problema sério que a gente precisa enfrentar e que na segurança o senhor não está conseguindo cumprir os seus próprios planos, não? Não, nós estamos implantando um plano, agora que assumiu o governo em janeiro, e os indicadores são altos. As dificuldades são maiores do que você imaginava? Eles são muito antigos, né? Não, é um problema histórico que nós temos no estado do Espírito Santo, a criminalidade. O Espírito Santo sempre é o segundo ou terceiro em número de homicídios por 100 mil habitantes. Nós chegamos a quase 50 homicídios por 100 mil habitantes. Por que isso aí, governador? Drogas, tráfico de drogas, consumo e tráfico de drogas, né, que é o grande fator da violência. Então nós implantamos, o governo passado fez um investimento grande no sistema carcerário, nós estamos dando continuidade a esse investimento, mas nós agora organizamos um programa estruturado, bem articulado, chamado Estado Presente, que trabalha na operação policial, melhorando ela, na infraestrutura e tecnologia, porque você não tem como trabalhar sem tecnologia na área de segurança pública, e trabalha na proteção social, porque também você não tem como fazer uma ação policial sem ter por trás uma proteção social. Então o programa está avançando, do ano passado para cá, até agora nós reduzimos 8% o número de homicídios, então nós estamos pressionando para baixo. O número de homicídios é 5 vezes maior do que o de São Paulo, só para o telespectador saber, né? 50 por mil, né? Se for a mesma forma de contabilizar homicídio, porque tem diferenças de um estado para outro. Tem estado que contabiliza ocorrência. A proporção é essa? A proporção é quase esta. Assim, o que importa é que o Espírito Santo é um estado que o indicador de violência, especialmente de homicídio, está muito acima da média nacional. Então nós assumimos o governo com esse desafio, que é histórico, e nós estamos trabalhando muito para que a gente possa vencer. Então nós reclamamos das ameaças, né, que estão aí, como disse o João me perguntou por que eu estou reclamando, das ameaças. Estamos reclamando da demora do investimento de infraestrutura, que é um gargalo ao nosso desenvolvimento. Então isso, a nossa reclamação é esta, tá? E porque nós queremos nos colocar para que a gente possa transferir e distribuir essa riqueza com o serviço público, e nós queremos também fazer com que o Estado seja reconhecido nacionalmente, né? Que a gente possa estar com esse trabalho, com o nosso trabalho público e privado e particular lá, sendo um Estado que seja reconhecido nacionalmente, governador, até pela beleza, pela localização, pelo potencial que nós temos. Como a matéria mostrou. Mas, governador, vamos então ver objetivamente. O projeto que foi vetado pelo presidente Lula esse veto pode ser derrubado, né? A maioria lá pode derrubar isso. Mas antes tem o projeto do senador Wellington Dias. Dos royalties, né? Exatamente, estou falando dos royalties, do dinheiro que o Estado do Espírito Santo pode perder. Se for aprovado esse projeto, o que acontece na sua administração? Se for aprovado o projeto do Wellington... O projeto do Wellington, que não é tão radical quanto o projeto que foi vetado. O projeto do IBCIM Pedro Simão, nós perdemos 1 bilhão e 200. Isso. Só para entender, isso é 200 milhões a mais do que nós investimos por ano no Estado do Espírito Santo, do governo do Estado. O governo do Estado investe R$1 bilhão por ano, que é um bom investimento. É 10%, mais de 10% da nossa receita própria. É um bom investimento. Então, se nós for aquilo, nós vamos perder mais 200 milhões a mais do que nós investimos. Se for o projeto do Wellington, nós vamos perder R$500 milhões. Então, perde menos da metade. Perdemos a metade daquilo que a gente tem para investir
em hospital, em escola, em asfalto, em programas diversos de investimento de capital no Estado do Espírito Santo. Então, para nós, desorganiza o nosso planejamento. Eu tenho um planejamento que eu fiz no início do mandato para cumprir até 2014 e, assim, não tem problema a gente deixar de ganhar. Agora, o problema é a gente perder o que a gente ganha. Mas o senhor só tem uma semana. O senhor tem, viu, Jamil? Ele só tem uma semana para negociar isso aí. Então, mas tempo... Mas no bloco anterior, o Telles levantou uma lebre gorda aí nessa discussão dos royalties. A do risco de um efeito retroativo a dano do direito adquirido. Então, a saída não estaria, por exemplo, na negociação de um regime de transição com marco zero a partir de janeiro de 2015, novo governo? Pode ser, mas isso não atende à expectativa dos estados não produtores. Os estados não produtores querem dinheiro novo em 2012, em janeiro de 2012. E colocaram um número mágico na cabeça de 8 bilhões de reais. Por que esse número mágico? Porque a divisão pelo FPE e pelo FPM, aquela divisão igualitária, daria aos estados não produtores 16 bilhões de reais. Então agora eles estão assim, não vai ser aquilo, então nós teremos a metade daquilo. Então um número assim, inventado, que é um número que eu acho que tem que ser trabalhado. É uma vontade. Uma vontade. A gente devia reduzir essa expectativa. Eu acho que o processo de distribuição deve ser um processo na transição. Eu acredito que qualquer mudança, seja ela neste assunto, seja na reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, seja na reforma da Previdência, da política, é um processo de transição. Exatamente. Se não for na transição, desorganiza quem está recebendo. Claro. Eu tenho certeza que nenhum brasileiro quer desorganizar o Estado do Rio e o Estado do Espírito Santo. Então, mas quando o Telles fala em efeito retroativo, Mitri, a gente lembra que no Brasil ainda estamos dentro de uma espécie assim de insegurança jurídica. Não só da propriedade, insegurança jurídica do contrato. E num país que não respeita contrato, até o passado é imprevisível. É verdade, é verdade. Então, assim, por isso que nós estamos na tese de que é fundamental preservar aquilo que está contratado, né? E a gente fazer uma distribuição daquilo que vai se contratar. Distribuição mais igualitária, que não nos atinja daquilo que vai se contratar. Governador, é isso que nós estamos defendendo. Mas só tem uma semana, ou pouco mais, para negociar o que está sendo esta encaminhado. Semana. Exatamente. Esta semana que começou hoje. Onde é que o senhor vai? Isso. Onde é que o senhor vai negociar? O senhor vai falar com o governo? O senhor está junto com o governador do Rio? Vou procurar em alguns lugares, mas eu gostaria muito de ser chamado. Né? Porque, primeiro, nós estamos pedindo para que o governo federal lidere a negociação. Lidere a negociação. Liderando, o governo federal pode chamar representantes dos estados não produtores, conversar. Representantes dos estados produtores e conversar. Né? Acho que o governo pode desenvolver essa liderança, atuar como líder nesse processo. É essa semana. É lógico que o Senado, através do senador Vital do Rio, o senador Wellington Dias, estão construindo uma proposta. Eles estão construindo uma proposta. E deveremos conhecer agora. Amanhã, depois de amanhã, a gente deve conhecer essa proposta. Vamos avaliar essa proposta. Então o senhor está achando que vai ter uma evolução? Isso que nós apresentamos aí, essa proposta Eu acho que vai ter uma evolução. Ainda. Minha avaliação é que vai ter uma evolução. E quando o senhor diz que espera que o governo lidere a negociação, significa que o senhor está acreditando na boa-fé do governo e no apoio que o governo pode dar. Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar porque nós estamos discutindo um tema que é importante demais para o Espírito Santo, para o Brasil. Preciso acreditar que a gente vai chegar a um entendimento nesse assunto. Que aliados o senhor tem nessa luta dentro do Congresso? Além do governador Sérgio Cabral. Aliado é Rio de Janeiro e Espírito Santo. O governador Alckmin é solidário ao nosso movimento. Não tem o mesmo envolvimento que nós, porque ele não recebe. Então ele não sente a importância. Ele não tem espírito de urgência. Mas por que o senhor não conseguiu... Mas nós estamos discutindo com todos os outros governadores. Não conseguiu organizar uma aliança maior. A sua posição não é considerada um pouco injusta, não? Mas ela assim, nós temos 3 tipos de posições no Congresso, especialmente. Tem aqueles que fazem um discurso fácil, de levar dinheiro para os seus municípios e estados, né, rápido. Tem aqueles do Espírito Santo e Rio de Janeiro, que fazem um discurso também que não pode mexer em nada e que quer manter a situação do jeito que está para agora e para o futuro.
e tem os equilibrados. Eu estou acreditando que nós, equilibrados, vamos chegar aí numa posição sem querer de um lado e de outro. Sem querer ser pessimista, se tomarmos por base os interesses das bancadas, vai ser duro se eu conseguir maioria ali. Você só faz a negociação quando os dois lados têm força. Isso. Né? O lado dos não produtores tem uma força, que é derrubar o veto. Nós temos uma outra força, que é o Supremo. É verdade. Tá certo? Então, mas aí é a falência da política. Aí é a falência da política. Então, o Supremo é uma roleta russa. Exatamente. Eu sei, mas se é uma roleta russa, é uma roleta russa para todo mundo. Para todo mundo. Sim. Todo mundo vai ter que apertar o gatilho. Mas então, se tiver a derrota política, se tiver a derrota política no Congresso, o senhor vai ter o risco jurídico no Supremo. E tem um outro interesse, assim, que é o interesse da harmonia no Congresso Nacional. O Congresso nós já tratamos desses assuntos aqui que são importantes para nós, são assuntos federativos. royalties, reforma tributária, código de mineração, comércio eletrônico, SPE e SPM. São matérias como essa. A própria segurança. Sim, mas assim, que estão a própria tem emenda, tem área de saúde e de segurança, mas são matérias que estão tramitando no Congresso Nacional que dependem de uma harmonia, né, dentro do Congresso. Interessa muito ao governo federal um entendimento com relação a esse assunto, na minha avaliação.